E aí, meus grandes amigos da área de SEO, vocês estão preparados? Eu estou perguntando se vocês estão preparados. Aliás, vocês estão sabendo que o nosso queridíssimo buscador do nosso coração, o Google, lançou mais uma atualização e dessa vez mexeu no seu sistema de conteúdo útil. É, meus amigos, não bastasse lá no dia 22 de agosto a gente sofrendo com o Core Update, né, que rolou lá no dia 22, e como todo mundo sabe, um Core Update vem sem nenhuma informação. O Google simplesmente fala assim: oh, segura esse update aí, segura o site. Né? Eles tiveram um rollout dele, foi no dia, salvo me engano, no dia 7 desse mês, 7 de setembro, que foram 16 dias, né, que ele ficou rodando. E agora, no dia 14 de setembro, a gente teve mais uma atualização no nosso queridinho robô do Google, né? E dessa vez é uma atualização de conteúdo útil, né? Interfere no sistema de conteúdo útil do Google. Ou seja, o Google priorizando cada vez mais um conteúdo que seja para o usuário e não para os motores de busca. E eu, para quem não me conhece, Rafael Paranaguá, estou aqui para comentar com vocês sobre alguns pontos que a comunidade de SEO conseguiu identificar na documentação do Google que foi atualizada. Mas lembrando, galera, provavelmente, né, eu não sei, depois desse vídeo pode ser que surja mais alguma informação que a comunidade descobriu. Então, não fique atento somente a esse vídeo. Esse vídeo é só para te ajudar aqui agora de forma inicial. Não retire a sua responsabilidade como um bom profissional de você ir lá no site do Google e ler a documentação oficial do Google. Então bora lá, vamos começar a falar sobre esses pontos. Galera, primeiro tópico é uma bomba. Eu já trouxe agora no primeiro tópico que é para justamente ser polêmico aqui no início do vídeo, que é sobre conteúdo produzido por máquina, por inteligência artificial. Vai ter gente falando um monte de coisa em rede social. Nossa, vai ter abobrinha demais. Credo, chega da preguiça de ver. Mas o pessoal esquece que o Google, há uns meses atrás, já tinha soltado um documento oficial específico sobre conteúdo produzido por inteligência artificial. Meio que dizendo assim, cara, tá tranquilo, desde que seja um conteúdo útil. Então, o que o Google fez agora no dia 14 de setembro de 2023, nesse update, né, nessa atualização de conteúdo útil? Ele modificou uma documentação agora, já é uma documentação específica do sistema de conteúdo útil, não é aquela documentação lá que fala especificamente de inteligência artificial, é dentro da documentação do sistema de conteúdo útil. Ele modificou um trecho, um pequeno trechozinho. A galera da comunidade SEO descobriu isso daí. A galera é muito fera, bicho. Por isso que eu acho que massa SEO. A galera descobriu que eles retiraram uma parte do trecho dessa documentação. Então, como a documentação antiga falava, antes do dia 14, ela falava assim, entre aspas, o Google prioriza entre aspas, tá? Palavra que às vezes não tem nada a ver com a intenção, mas o Google prioriza conteúdo feito por pessoas para pessoas. Essa era a redação anterior. Qual que é a nova redação do documento? Né? O Google, entre aspas, prioriza conteúdo feito para pessoas. Ou seja, o trecho por pessoas foi retirado. Nossa, então quer dizer que agora o Google martelou que todos os conteúdos podem ser produzidos por inteligência artificial. Cara, pode. Desde que seja um conteúdo útil e, na minha visão, na minha humilde visão, desde que seja revisado por uma pessoa especializada naquele assunto que está sendo gerado, do conteúdo que está sendo gerado. Tá? Rafael, o fim do redator, né? Não. Desde quando o Google soltou aquela documentação, eu vi um monte de gente falando abobrinha. Ah, é o fim do redator. Não. Cara, a gente tem que entender
A gente até teve uma live falando sobre isso aqui no canal, sobre inteligência artificial. Foi muito interessante essa live, inclusive. Se vocês quiserem ver, é só ir na playlist lá que vai ter. Mas enfim, retomando o assunto. Inteligência artificial ela foi feita agora, até agora, 2023, né? Realidade. Ela foi feita para auxiliar o profissional de SEO, seja analista, seja redator, seja gerente, seja qualquer pessoa da área. Ela foi feita para auxiliar, nunca para substituir. Se você tem uma ideia extremamente arcaica de que ela pode substituir, corra o seu risco. Corra o seu risco. Na minha visão, na minha humilde interpretação, o que o Google está falando é o seguinte: soltei a documentação lá atrás falando sobre conteúdo gerado por inteligência artificial, soltei falando que é ok, desde que seja útil para o usuário. E agora ele só retirou esse trechozinho falando que o conteúdo que ele prioriza conteúdo gerado para pessoas, retirando o trecho que ele falava por pessoas, ou seja, ele pode ser gerado por máquina, mas ele tem que ser escrito para pessoas, ou seja, ele tem que ser útil. Então, cara, ele só está seguindo o caminho dele, que é sobre a, essa questão maravilhosa que é utilizar a inteligência artificial no dia a dia do profissional de SEO. Beleza? Vamos para o próximo tópico agora. Vamos para o segundo tópico. Esse segundo tópico também é extremamente polêmico. E esse segundo tópico foi um texto que foi adicionado na documentação oficial do sistema de conteúdo útil do Google. E esse texto ele fala sobre a publicação por parte de terceiros dentro do site principal e também através de subdomínios vinculados a esse domínio do site principal. Eu vou ler aqui a tradução, mas isso não retira a sua responsabilidade de ler a documentação oficial do Google. Se você hospeda conteúdo de terceiro em seu site principal ou em seus subdomínios, entenda que tal conteúdo pode ser incluído nos sinais gerais que geramos, assim como no sistema de utilidade de conteúdo. Por essa razão, se esse conteúdo for amplamente independente do propósito principal do site, ou produzido sem supervisão próxima ou envolvimento do site principal, recomendamos que ele seja bloqueado para indexação pelo Google. Então vamos lá. O que eu vou falar agora é uma interpretação minha. Eu não sei se o Google quer dizer isso daí. Provavelmente vocês vão ver muitas outras interpretações. Mas, na minha humilde interpretação, ele está falando o seguinte. Primeiro, ele fala sobre conteúdo hospedado no seu site principal e nos seus subdomínios. É meio lógico, né? Uma publicação feita por terceiro dentro do seu site vai refletir dentro do seu site. O que não era meio lógico, mas a gente meio que desconfiava, eram publicações de terceiros sendo efetuadas em subdomínios. Esse subdomínio é vinculado ao seu domínio principal. Ele está claramente falando que conteúdo publicado em subdomínio ele vai ser incluído nos sinais gerais que o Google gera, assim como nos sinais do próprio sistema de conteúdo útil. Então, na minha humilde interpretação, ele fala de duas coisas, dois elementos. Esse conteúdo vai refletir não só no sistema de conteúdo útil do Google, como também nos sinais gerais que são repassados para o Google em relação a um site. Então, essa é a interpretação que eu tive. E vamos lá agora para o próximo ponto desse texto. Se esse conteúdo for amplamente independente do propósito principal ou produzido sem a supervisão. Então, na minha interpretação, ele está falando o seguinte: cara, se o seu parceiro produzir um conteúdo que não tenha nada a ver com o seu nicho, né? Que não tenha nada a ver com o seu nicho,
ou que ele produz um conteúdo sem a sua supervisão, o Google recomenda o bloqueio desse conteúdo para que ele não seja indexado. É algo extremamente polêmico. Não consegui pensar em uma situação na qual um subdomínio utiliza o seu subdomínio, o seu site, para exercer, para efetuar a criação de conteúdos que não tenham a ver com o nicho principal do site principal, né, do URL principal. Em relação à supervisão, acho que é algo a gente tem que olhar com muita cautela o que o Google quis dizer sobre isso, mas o que ele está querendo, na minha visão, o que ele está querendo dizer é o seguinte: cara, fique de olho no conteúdo produzido por terceiros. E aí vem uma interpretação da minha experiência como profissional da área, mais uma vez, não foi nada que o Google falou, que é a seguinte: o Google sabe que na maioria das vezes, esses subdomínios, eles ganham força do site principal, porque o site é um site, na maioria das vezes, é um site forte. Já que o site já começa com essa grande força gerada pelo site principal, por qual motivo, então, o site principal não pode ser responsabilizado pelo conteúdo produzido por esse subdomínio? Então, na minha visão, o Google está partindo dessa interpretação. E aí agora vamos deixar rolar isso daí. Vamos ver, né, o que vai ser desenrolado nos próximos capítulos. Vamos partir agora para o último tópico. Vamos lá. Galera, o último tópico que foi identificado pela comunidade SEO na alteração da documentação do sistema de conteúdo útil foi que o Google adicionou dois parágrafos, na verdade, na documentação, que, de forma resumida, por isso não tira sua responsabilidade de ler o documento oficial, eles falam que se você, né, notou uma alteração no seu tráfego e suspeita que essa alteração ela aconteceu depois, né, dessa atualização do dia 14/9, você suspeita que seu site foi afetado, você tem que tentar identificar quais os conteúdos que geraram isso, né, conteúdos que não são úteis no caso, né, e você tem que melhorá-los, né, alterá-los, né, para que se tornem úteis ou removê-los. Então, eu acho, na minha visão, que o Google adicionou esse parágrafo porque eu via muita gente perguntando sobre isso nas redes sociais para o pessoal do Google. Aí agora nessa atualização, vamos colocar logo na documentação oficial para já parar com essa polêmica. Então, de forma resumida, encontrou conteúdo que não é útil, faça uma alteração nele para que ele fique útil ou simplesmente o remova. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E lembrando que algumas coisas que eu falei aqui são interpretações da minha pessoa como profissional de SEO. Estou extremamente aberto para debates e para ouvir opiniões de outros profissionais da área. É nóis, abraço e até a próxima. E que Deus nos proteja contra o drop. Falou, galera. Tchau, tchau.